Um dos grandes perigos de liderar é quando o líder vai se ensoberbecendo, vai se tornando arrogante, e ele passa a realmente se achar o centro de todas as coisas. Ele perde a humildade. E como eu já citei, todo o processo de soberba precede a uma queda. Pastor, hoje em posição de liderança é muito normal um líder perder a humildade. Por ele ser uma referência, por ele ser um exemplo para os liderados. Qual é a linha tênue de perder a humildade e manter uma posição de liderança? Aonde que fica o equilíbrio nisso? Isso é muito importante. A liderança é um lugar de poder. E o poder, às vezes, é mais fascinante que o dinheiro. Muitas pessoas preferem ter o poder. É claro que o poder pode trazer dinheiro, mas nem sempre. Mas exercer comando, exercer uma voz de liderança em que pessoas te obedecem, isso é fascinante. Mas isso tem que ser exercido com muita responsabilidade. Porque você está influenciando a vida de pessoas que estão acreditando em você, que estão investindo em você. Um dos grandes perigos de liderar é quando o líder vai se ensoberbecendo, vai se tornando arrogante, e ele passa a realmente se achar o centro de todas as coisas. Ele perde a humildade. E como eu já citei, todo o processo de soberba precede a uma queda. Muitos líderes que soberbeceram o coração, eles caíram. Se não caíram publicamente, eles caíram dentro deles mesmos. Alimentar a humildade. Como é que eu alimento a humildade? Como é que um líder alimenta a humildade? Sabendo todo dia que ele não é, muitas vezes, aquilo que ele pensa. E ele não é aquilo que dizem. Porque as pessoas, às vezes, elas criam ou fazem do líder uma imagem que ele não é. Ele é humano, ele é uma pessoa como todos nós, ele sente dores, ele chora. Mas, às vezes, eu jogo sobre o líder uma expectativa que é minha. Eu quero ver no líder uma perfeição que eu não tenho. Então eu construo uma imagem de liderança. E o grande perigo é quando o líder acredita nisso. Quando o líder começa a acreditar, realmente eu sou muito bom, olha aí. Tá todo mundo dizendo que eu sou bom. Tá todo mundo fascinado comigo. Eu sou espetacular. E ele começa a entrar num processo, primeiro de crença, depois de adoecimento. Ele vai adoecendo. Ele vai tendo uma soberba muito grande. E aí começa o seu processo de queda, o seu processo de derrota. Então, os melhores líderes, eles tinham autoridade, eles tinham força, eles tinham inteligência, mas eles sabiam o lugar deles. E uma das grandes demonstrações de um líder humilde é quando ele tem muita gente trabalhando com ele. Líderes centralizadores, eles desaparecem rápido. Obras de líderes centralizadores não têm longevidade. Agora, quando eu faço uma obra em que todos participam, que eu tenho um número imenso de líderes comigo, como acontece na nossa igreja, não tem um pastor só. Temos muitos líderes das células, temos muitos que estão trabalhando nos ministérios. Isso é um ministério compartilhado em vários níveis. Não é? Não temos só uma única voz. É claro que tem que haver organização, tem que haver presidência, tem que haver uma decisão, às vezes tem que ser tomada, mas todos estão participando. E os ministérios mais significativos são aqueles em que tem um grande número de líderes e de pessoas compartilhando. Então, o autoritário, o centralizador, aquele que tenta fazer tudo sozinho, ele não tem longevidade. Em algum momento, ele vai morrer na sua liderança.
porque ninguém tem essa força, ninguém consegue fazer tudo no meio do ministério. Eu preciso de pessoas, mas para que eu chame pessoas, para que eu possa trazer líderes comigo, eu tenho que reconhecer, realmente, eu não sou capaz de fazer tudo, eu não tenho todo o conhecimento, eu não tenho toda a força, eu preciso de ajuda. E as melhores organizações são aquelas que você tem um colegiado muito bem preparado, pessoas ecléticas com várias potencialidades atuando em prol do objetivo daquela organização. Então, a humildade é fundamental, porque se eu não tenho humildade, eu vou construir conceitos equivocados sobre mim mesmo e eu vou construir uma liderança egocêntrica, uma liderança com uma criatividade só da minha cabeça, só aquilo que vem de mim presta, e não é assim. O bom líder vai sentar, vai ouvir outros colegas, vai aprender com outras pessoas. Eu agradeço a Deus porque ao longo desses anos eu sempre busco treinamento, para mim e para o time. Sou treinado até hoje. E o que é o treinamento? É você sentar numa cadeira para aprender. Eu me lembro, Dr. Russell Shedd, tive o privilégio de algumas vezes estar no mesmo congresso que ele. É até uma coisa muito difícil, né? Como é que você preletou num congresso com o Russell Shedd, sendo preletor na mesma noite? Mas não foi uma vez só. Que quando o segundo preletor, eu ou qualquer colega, ia assumir o púlpito, ele puxava um bloco e uma caneta e anotava. E eu ficava pensando, o que esse homem pode tirar daquele preletor que cognitivamente ou biblicamente tem muito menos conhecimento do que ele. E uma vez eu vi ele fazendo isso comigo. E eu fiquei muito incomodado. E é claro que eu não ia pensar que ele estava falseando. Mas eu fui até ele e disse, o senhor ouviu a preleção e o senhor estava anotando. O que o senhor anotou? Ele disse, meu irmão, muitas coisas. Como Deus me abençoou. Eu não tive coragem de pedir o esboço que ele tinha construído a partir do que eu tinha dito. Com certeza, o esboço dele era bem melhor do que aquilo que eu tinha dito. Mas é uma demonstração de humildade. Um homem daquele quilate, daquela envergadura, querer aprender até o final da vida. Isso é uma virtude. É daí que vem a sabedoria e o conhecimento que Provérbios diz. Agora, o soberbo não adianta. Ele acha que sabe. Só aprende quem ignora. Só aprende o ignorante. Nesse sentido da palavra. Quem acha que sabe, não vai aprender. Ele sabe. Ou melhor, pensa que sabe.